Muito bem, nós continuamos aqui com a nossa programação ao vivo para todo o Brasil. Você que acompanha esta edição do nosso Headline News. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que está aqui conosco acompanhando toda a programação da Jovem Pan News, não é? Desde as primeiras horas da manhã até a noite, não é? Então, a gente vai continuando aqui com a nossa programação, como eu disse, 11 horas 39 minutos. E o IBGE mostra que em 40 anos a população idosa vai triplicar. O aumento da população idosa do Brasil tem sido muito mais intenso que no cenário global. O número de brasileiros idosos de 60 anos ou mais era de 2 milhões e 600 mil em 1950, passou para 29 milhões e 900 mil em 2020 e deve alcançar 72 milhões e 400 mil pessoas em 2100. Com a pandemia, pesquisas indicam que houve um crescimento na procura de residenciais para idosos. 40% no número de interessados em um residencial para idosos e 70%, 75% melhor dizendo, no número de casais indo morar em locais assim. Quem vai falar com a gente sobre isso é o Thomas Polisaitz, que é gerente-geral da Sociedade Beneficente Alemã. Thomas, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Boa noite, Fernando. Agradeço o convite para participar do programa Headline News e me coloco à disposição aqui para esclarecer aí a situação, vamos dizer, dos idosos no país. A primeira pergunta que eu faço é se eu pronunciei corretamente seu nome. Corretamente. Muito bem. Thomas, que questão é essa? Que no Brasil estamos envelhecendo mais, melhor já é uma outra questão, não é? Mas a nossa longevidade aumentou, isso é um fato. A nossa longevidade aumentou sim, Fernando, e a expectativa para a vida dos homens hoje é de 73 anos e da mulher é de 80 anos. Isso está fazendo com que a população consiga viver mais tempo, né? E o que ocorre no Brasil é que tem diminuído, vamos dizer, o número de nascimentos. Então, provavelmente, quando nós chegarmos ao ano 2100, como você falou, nós vamos ter uma população idosa que vai ser representada por 40% do total da população. Agora, quais são as preocupações que essa população idosa está tendo? Tanto é que há esse crescimento da busca por residenciais de idosos, né? Há essa preocupação com a solidão, há a preocupação com a saúde, porque esses residenciais oferecem uma série de atividades. Em primeiro lugar, vamos inverter um pouco. O papel desses residenciais, qual é, Thomas? Bom, o papel dos residenciais hoje é oferecer uma oportunidade de vida melhor para esses idosos. As famílias, hoje, elas não têm tempo para cuidar dos seus idosos em casa, e isso faz com que eles fiquem isolados e com, vamos dizer, uma grande chance de sofrerem quedas dentro de casa e sofrerem até de depressão. Agora, essa procura, ela parte e tem sido mais por conta dos próprios idosos ou de suas famílias? Como é que tem sido isso? Hoje, nós temos as duas situações. Quando ela parte dos próprios idosos, trata-se de idosos que são independentes e que se sentem desconfortáveis de ficarem isolados em casa. Quando ela parte da família, é porque a família encontra uma dificuldade muito grande de mantê-los dentro de casa, porque os cuidados são maiores do que eles dão conta de cuidar. Agora, em relação a esses cuidados e nesses residenciais, são idosos mais ativos, são idosos mais acamados, por exemplo, uma ala de cuidados paliativos, que é um serviço que vem crescendo muito. Como é que funciona isso? Esses residenciais, como eu li aqui, não é? Um aumento, inclusive, no número de casais que estão indo morar. São pessoas com condições de saúde melhores ou há também estrutura para quem está mais debilitado? Bom, em primeiro lugar, Fernando, nós temos que definir
que tipo de residencial que pode ser procurado para esses idosos. Existem residenciais que só têm capacidade de receber pessoas independentes, ou seja, lúcidas, né? Outros têm a capacidade de receber, além de dependentes, também semi-dependentes e paliativos, como você colocou muito bem, né? Nesse caso, a estrutura da instituição ela tem que estar preparada para atender esses idosos, vendo, né, o seu histórico de vida e seu histórico de saúde. E custo em relação a isso, né? Existem locais que são beneficentes, existem locais que são pagos, enfim, um condomínio, uma espécie, né, de residencial. Como é que funciona isso? Existe de várias maneiras, e o benefício, muitas vezes, que esse idoso recebe, não é? Uma pensão, uma aposentadoria, pode ser usado. Como é que funciona essa questão? A grande maioria dos residenciais, ela é paga, né? Nós temos, como é o nosso caso, beneficência para alguns casos, né, de famílias que nos procuram e que têm uma dificuldade de honrar, vamos dizer, esses cuidados. Então, é factível de termos instituições que são beneficentes, existem algumas delas, e não, mas não totalmente, ou seja, as instituições, na sua grande maioria, elas são pagas. Agora, uma outra questão, para quem quer investir nesse mercado, é um mercado interessante? Eu te diria que é um mercado que você tem que conhecer muito bem o teu cliente. Por quê? Porque você tem que se preparar para ter uma estrutura adequada para poder atender esse cliente, né? Não é fácil hoje montar essa estrutura, porque você precisa ter uma equipe multidisciplinar dentro da instituição, composta de médicos 24 horas, composta de enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, e isso nem sempre faz com que a operação seja muito rentável. E agora, qual que é o cuidado que as pessoas devem ter ao pesquisar, né, por serviços como esse? Porque nós, eu mesmo já, na minha carreira como jornalista, infelizmente tive que noticiar, não é? É, residenciais que tinham casos de maus tratos, de que a pessoa não recebia medicação, não recebia alimentação, questões de higiene, coisas tristes, Brasil afora. Nós já vimos Sem situações dúvida. como essa, né? O que que as famílias, o que que as pessoas devem se atentar na hora de levar o idoso, né, para um local como esse, né? O que que precisa estar atento? Existe uma licença especial para funcionamento? É importante checar periodicamente se está tudo em ordem? O que que você diz para a gente sobre isso, Thomas? Bom, em primeiro lugar, eu acho que deve ser feita uma visita a vários residenciais, né? Não pode se escolher só o primeiro que acha que é adequado. A visita a esse residencial ou esses residenciais tem que ser feita pela família para checar se eles têm realmente uma estrutura adequada para poder atender esse pessoal, que é esse público idoso. Então, os maus tratos, eles acabam ocorrendo por instituições que não estão bem preparadas, né? Que não têm essa estrutura que eu coloquei há instantes, e que são muito importantes. E o que eu sempre digo, mais importante depois da institucionalização é a família estar presente. A família, ela deve estar presente para que o idoso se adapte a essa nova vida e que não se sinta abandonado, porque muitas dessas famílias acabam institucionalizando os idosos e acabam esquecendo deles nessas instituições. Esse é um outro ponto que eu queria abordar, né? Infelizmente a gente tem muitos casos de abandono, né, de idosos, o que é uma questão extremamente triste, né, que a gente vê.
E confunde-se muito, né? Isso vale também muitas vezes aqui para a questão de crianças, né? Que acaba virando um depósito de pessoas. E não é essa a ideia, não é? A palavra depósito é uma palavra muito forte, Pois é. né? Porque, mas infelizmente é o que ocorre em alguns lugares, né? Mas hoje nós temos muitas instituições já bem preparadas para poder receber esses idosos, e o idoso tem que ir para essas instituições e saber que ele lá ele vai poder se integrar a outros idosos, que ele vai poder levar uma vida talvez muito melhor do que ele estava levando em casa. E indo para aquele assunto dos casais que você colocou, é muito comum hoje alguns casais mais velhos optarem por essas instituições. Por quê? Porque normalmente um dos pares já tem algum tipo de comorbidade e eles necessitam de um auxílio que o idoso que está bem não tem mais condições de dar para o seu par. Pois é, né? A gente precisa realmente pensar no melhor conforto, naquilo que os idosos mais precisam, porque eu sempre falo isso, né? Que espécie de nação que nós queremos ser para o futuro, não é, Thomas? Se a gente não reverencia e não dá o cuidado necessário a quem já fez a história, não é? Não tenha dúvida. Hoje, o idoso ele faz parte da nossa história e nós temos que valorizar esse indivíduo que fez muito por nós e que agora as famílias têm que, de uma forma, agradecer fazendo alguma coisa por eles, para que eles tenham um fim de vida digno e um fim de vida integrados com uma sociedade que eles sempre respeitaram. Exato, para que se complete esse ciclo, não é, da vida e que deixe realmente o melhor, que fique o melhor e que as experiências tenham sido também dessa maneira. Eu queria muito agradecer a você, meu caro Thomas Polissites, que é o gerente-geral da Sociedade Beneficente Alemã, esteve aqui conosco nessa noite. Obrigado pelo carinho, pela generosidade em nos atender. Muito obrigado, Fernando, e o prazer foi todo meu de poder participar do seu programa e desejo votos aí de muito sucesso. Para todos nós, muito obrigado. Obrigado. 11 Muito horas e 51 minutos.